muita gente que na vida é um ditador. Só vale o que ele quer, só vale o que ela quer. Já tem criança ditadorazinha, olha lá o molequinho, manda em todo mundo aí na casa, olha aí, parece que eu tô vendo aqui, vai na loja, só compra o que ele manda, vai no shopping, tem criança que bate no rosto da criança, de outra criança, bate no rosto do pai, bate no rosto da mãe. De onde tá vindo isso, hein? Cadê? Falta o quê? Falta disciplina, a coisa tá meio solta, tá meio complicada, tá meio difícil. E aquela pessoa que nunca teve poder, aí um dia alguém resolveu conceder a ela a oportunidade de mandar, e aquela pessoa que agora pode mandar, ela acaba ficando totalmente transformada e passa a se tornar aí uma pessoa grossa, uma pessoa dura. Era tão doce, até ontem era amigo de todo mundo, até ontem ela era uma simpatia, ganhou poder, perdeu tudo isso. O que está acontecendo, hein? Por que algumas pessoas passam por esse tipo de mudança na sua vida? O que acontece com a gente, minha gente? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Debate 93 de hoje, recebemos aqui a querida pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Pastora Elaine, bom dia, será bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes e a todos os debatedores de hoje. Maravilha, muito obrigado também, reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia a todo o povo de Deus que está aí sintonizado na rádio. Maravilha. 93 FM. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu querido J.R., bom dia aos amados debatedores aqui, uma mesa tão seleta especial, bom dia a toda essa nossa audiência maravilhosa. Maravilha, obrigado, pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca. JR, meus queridos, muito bom dia aos nossos ouvintes, que Deus nos ajude a abençoá-los nesse tema tão importante verdade, hoje. Tão importante. Verdade, que assim seja. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Como ter um bom relacionamento com um ditador, hein? Tem gente que não pode ter um pouquinho de poder que logo muda. Pensa que pode mandar e desmandar em quem está sob sua autoridade. Eu sei que a obediência agrada a Deus, mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Como enxergar que eu posso estar sendo fascinado pelo poder? Reverendo Edson, o senhor destacou a frase inicial, como ter um bom relacionamento com um ditador, hein? JR, esta questão é uma questão histórica na vida de todos nós, né? Como já foi ressaltado, a questão desde a infância, nós iniciamos fazendo as nossas ditaduras, né? Como filhos que somos, nós choramos porque reivindicamos o poder, né? Choramos porque queremos isso, queremos aquilo. Então, o choro é realmente uma decisão nossa de adquirir alguma coisa. E a gente pode perceber que desde lá da origem, lá do Éden, né? A questão do grande pecado do homem foi
o homem quis fazer com que a sua vida estivesse sob a sua responsabilidade. Então, ele não aceitou o domínio de Deus sobre a sua vida e ele achou que poderia ele governar sobre ele mesmo. Ter um bom relacionamento com o ditador, JR, é algo muito difícil. A gente precisa entender e, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo e essas questões todas. E se a gente não precisa estar debaixo desse ditador, a gente vai realmente sair debaixo do domínio desse ditador. O senhor concorda, pastor José Maria? Bom, há muitos temas ali envolvidos e com relação direta ao relacionamento com o ditador, eu acho bastante complicado. Por isso que eu coloco a questão em dois aspectos. Relacionar-se com quem tem o poder ou relacionar-se com uma situação de poder. Eu acho diferente. Relacionar-se com a pessoa que tem o poder é complicado porque quem tem esse poder, ele é narcisista, ele gosta de si mesmo, tem dificuldade realmente de lidar com opiniões dos outros. Então tudo isso é complicado demais. Agora, lidar com uma situação de opressão é diferente. Você vai desenvolver uma expectativa, uma perspectiva divina. Se Deus para você controla as pessoas, controla a história, tem o domínio de tudo, se o poder pertence a Deus, essa visão lhe faz ter uma visão correta de si mesmo e correta da situação. Agora, lidar com a pessoa tem regrinha. Se é o patrão que é o ditador, aí tem uma regra específica. Agora, é a esposa, muitas vezes é a esposa que é a ditadora. Você já ouviu falar nisso? Não existe. Primeira vez, tô assustado. Tô assustado aqui. Tem que fazer uma lei Maria da Penha para os homens, em alguns casos. Existe também a ditadura do marido, que é muito mais comum e presente, mas existe também do pastor com relação à igreja. Existe da igreja com relação ao pastor também. Existe esse processo. Complicado, então, a gente precisa ter regras específicas dependendo do caso. Em alguns casos você vai ter que permanecer na situação. Em outros casos vai ter que sair fora. Exatamente. E ter amor próprio nesse processo todo. Fiquei com medo agora. E aí, pastor Carlos Pedro? Esse é um assunto muito difícil. Eu fiquei preocupado com a ditadura da mulher ali. Pastorzão colocou. Nunca ouviu falar isso, não? Não existe? Toda Pedro que está acostumado aí. Ficou assustado porque está acostumado. Tá pensando se tem mais alguém, né? Esse tema ditadura, ele é um tema muito abrangente, né? E nós, obviamente, limitamos um pouco a nossa fala ao nosso meio, né, a nossa atividade própria, ao nosso, vamos dizer, o nosso ramo, né, de atuação, e ao nosso público maior aqui, que é o público evangélico. Então nós muitas vezes nos limitamos aqui ao meio evangélico. E lidar com uma pessoa, ter um relacionamento com o ditador é muito difícil. A ditadura ela está diretamente ligada ao nível de conhecimento e à libertação. Se aliena as pessoas para poder mandar nelas. Então, a alienação é a grande ferramenta que os ditadores utilizam. Agora, eu vejo hoje, no Brasil principalmente, nós vivemos uma liberdade, isso na esfera política, na esfera social, na esfera econômica, na esfera cristã, na esfera espiritual, religiosa. No Brasil nós vivemos uma grande liberdade, não apenas nós evangélicos, mas todo o país vive numa esfera de liberdade, e eu penso que não existe mais espaço para uma ditadura, que seja uma ditadura espiritual. Isso não existe mais, ainda que nós vejamos isso, é latente em muitos lugares, ainda existe isso. Eu me lembro de um rapaz que quis fazer isso, chamado Roboão, um rapaz que assume o poder, e esse talvez seja o tema do nosso debate, com um rapaz que até então ele é um garoto bom, tá com a galera, tá ali com os amigos de todo mundo, assume o poder e se transforma. Porque o poder encanta. O homem, de fato, foi feito para dominar. Mas nós, por causa do pecado, estamos querendo dominar a coisa errada. O homem foi feito para dominar a natureza, para dominar os animais. E nós, por conta do pecado, queremos dominar pessoas. E aí, se dá um pouquinho de poder, parece que esse bichinho, essa coisinha, essa mosca azul, né, que as pessoas falam, ela morde você e as pessoas se transformam. Roboão se transformou porque quis ser
pior do que o seu pai. Seu pai teve uma necessidade, mas Roboão, pelo prazer de mandar, pelo prazer de oprimir, ele quis dominar e mandar pelo domínio da força. Não vai dar certo. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de duas pessoas, né? Mesmo quando a gente fala, estou me relacionando mais comigo, estou melhor comigo, a gente está falando dos pensamentos da gente com relação ao corpo, com relação a coisas nossas. Quando a gente fala de um ditador, o ditador não necessariamente ele quer se relacionar. Muitas vezes ele quer estar com as pessoas exatamente isso, para poder manipular, para poder se colocar, porque na realidade o espaço do ditador é um espaço isolado e tem que ser solitário, não é? Ele não quer trocar, ele não quer ouvir opinião, ele não quer saber o que o outro pensa, ele quer se impor aquilo que ele pensa. Então, relacionamento com o ditador, do ponto de vista assim, de relacionamento, não existe. Mas é claro que a gente tem, muitas vezes no cotidiano do trabalho, da igreja, da casa, da família e tal, você tem pessoas que assumem esse papel. Se muita gente pudesse ser Deus, a coisa seria complicada, porque a gente tem um Deus que não é ditador, a gente tem um Deus que dá pra gente livre-arbítrio, a gente tem um Deus que deixa a gente escolher se a gente quer servi-lo ou não, se a gente decide amá-lo ou não. Então, nem Deus, que tem regras, que tem leis, que tem tudo muito bem amarrado, é ditador no sentido de obrigar a gente a fazer coisas que a gente não quer, a não ser quando é alguma coisa de um propósito muito específico dele. Ele pode, sim, como usou Nabucodonosor, por exemplo, porque ele que dá o poder e ele que tira. Mas a verdade é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque vem disso, vem da criação, vem do fato de ser criado como se fosse o centro do universo, de falar, e tem crianças aí, canso de ver isso em consultório, de 7, 8 anos que mandam na casa inteira, que são ditadores em cima de pais, mães e irmãos. Olha, e aí a coisa fica dos séria. nossos ouvintes aqui no Face dizendo: o poder não muda ninguém, na realidade mostra verdadeiramente quem é a pessoa. E é a frase que segue aqui. Tem gente que não pode ter um pouquinho de poder que logo muda. E aí o ponto é, a pessoa mudou, a pessoa era uma pessoa boazinha, tal, tudo isso que eu disse aqui na nossa abertura, ou a pessoa, na verdade, ela revelou aquilo que estava ali dentro dela. Pastor Zé Maria, o seu destaque. Eu separei essa frase porque essa preocupação mudou. Nós desconhecemos muitas vezes os seres humanos num convívio superficial que temos. E nós algumas vezes desconhecemos a gente mesmo, porque nós temos, todos nós, o vírus do pecado. Já foi dito aqui pelo reverendo, e está claro que toda a origem dessa rebelião é pecaminosa. Então, nós já temos, só que algumas pessoas eles não conseguiram desenvolver por questões de criação, por uma série de fatores na vida, eles não se identificaram bem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o seu valor. E isso, quando ele vai ao poder, a gente lida, e já lidamos com situações em que uma pessoa fora do exercício do poder é uma pessoa acessível, brinca, se relaciona, amável. No momento exato em que ele passa a ter um título, ele exerce uma atividade, de fato ele parece que se transforma, mas a insegurança que ele já tinha aqui, ele só revela ali. Porque o que faz a pessoa se tornar um ditador? É a insegurança. É o sentimento de vulnerabilidade, vão tomar o meu lugar, o gosto pelo lugar que se está. Então até o tímido acaba revelando que a timidez era uma falha de caráter, e não necessariamente algo assim de fragilidade só, né? E ele exerceu o poder, disse: agora eu vou mostrar quem eu sou. Eu gosto de colocar o seguinte. Então, só frisar, eu não creio que muda, eu creio que ele se evidencia de verdade. É que para nós sempre entendemos isso como uma mudança, né? Porque nós não conhecemos as pessoas. Muda o comportamento. E é importante que a gente ressalte que todo mundo tem essa vontade. Não tem santo aqui. Todo mundo tem essa vontade, até porque é uma coisa natural. Nós fomos criados para dominar. Para liderar. Nós fomos criados para liderar. Só que o pecado fez algumas coisas muito terríveis conosco. E nós confundimos liderança com chefia, né?
A gente confunde autoridade com autoritarismo, a gente confunde e é uma coisa que eu tenho analisado isso muito hoje, é a coisa da hierarquia contra a autoridade. As pessoas citam muita hierarquia, as pessoas olham de cima, querem olhar de cima para baixo, as pessoas querem aquela escadinha para subir, se orgulhar porque subiram, e depois que estão lá, olhar de cima para baixo e dizer, ó, você tá aí, eu estou aqui, respeito. E elas parecem que isso fascina demais. O grande problema que eu vejo está no despreparo para quem alcança a liderança. Esse é o primeiro grande problema. O homem ele tem que ser preparado para isso, ele tem que aprender a liderar. E Jesus é o maior exemplo para isso, foi o maior líder que nós conhecemos, e nós também temos que ter na outra ponta o grupo que está sendo liderado, porque se você tem um grupo alienado, é muito fácil manipular e ditar para esse grupo as regras. A partir do momento que o grupo começa a conhecer, começa a se libertar intelectualmente, socialmente, você começa a ter uma mudança. Hoje eu louvo a Deus no Brasil, e eu falo do nosso meio, porque tem um grupo muito grande acordando, conhecendo, se esclarecendo e se libertando. Agora, quando a gente fala também de poder, né, dessa questão de mudar, muda o comportamento, mas aquele ser, aquele caráter já está pronto, né? E me assusta muito essa questão de, por exemplo, no meio evangélico, né? De uma pessoa que mal chega na igreja e de repente já tem um cargo, ou de uma pessoa que mal chega numa empresa e de repente já tem um cargo, porque você não tem tempo de conhecer. Você conhece aquilo que ela quer mostrar, porque na realidade as pessoas só conhecem da gente aquilo que a gente quer mostrar. Exatamente. Tem gente que esconde aí um caráter horrível por anos, e esconde de família, esconde de parentela, esconde de todo mundo. Agora, na hora que ela tem as ferramentas para colocar esse caráter para fora e ninguém tirar o poder dela, ela vai usar, infelizmente. Exatamente. Então, o mais difícil a gente avalia e só pode avaliar as pessoas pelo comportamento que ela expressa. O interior dela, só Deus conhece, e ela também. Então, quando muda o comportamento, mudam as atitudes. Mas aquela pessoa já tinha aquele traço, aquela pessoa já tinha aquela evidência. E se a gente, nesse momento, começa a conversar com a esposa, com a mãe, com os irmãos, a gente descobre, né? Por isso, a importância, quando a gente fala, por exemplo, para jovem que quer começar a namorar, conhece o pai, conhece a mãe, conhece a família, como é que os irmãos se lidam, porque quem ajudou lá atrás nessa formação familiar, quem acompanhou, sabe se essa pessoa é autoritária, se ela é mansa, se ela é educada, se ela é gentil ou não, ou se aquela gentileza toda é só para mostrar que tá tudo bem. Pensando que eu queria voltar uma pergunta para a doutora Elaine, que talvez ela me explique isso pra gente. A minha preocupação todos nós temos esse problema, ou o caráter ou o temperamento faz com que alguns tenham e vão manifestar depois, e outros não. Essa é a minha preocupação, porque a impressão que eu tenho é que esse é um vírus geral. Para mim, permita-me colocar alguma coisa. Para mim, eu acredito que todos nós temos essa questão. Eu acho que todos nós. A maneira como se manifesta é que às vezes é diferente. Até aquelas pessoas mais tímidas, se elas estão em situação, e às vezes a timidez, a maneira dela usar o poder, né? A questão de ser vítima, a maneira de usar o poder. Então, as nossas ações, elas normalmente apontam para uma maneira da gente usar o poder para fazer aquilo que a gente deseja. O que é importante da gente pensar é que a gente só se liberta disso com a ação de Deus em nossa vida. É exatamente a ação de Deus, quando Deus é pleno em nós, quando a gente percebe que a gente não precisa do poder, quando a gente percebe que a gente precisa somente de Jesus Cristo para nossa vida, para preencher os vazios, porque a questão, o desejo pelo poder, isso durante anos e anos vem gerado guerras, porque as pessoas, elas querem preencher o espaço dentro do homem, que é justamente a questão da ausência de Deus, esse vazio, pelo poder e pelas questões que são colocadas. O texto bíblico lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Aí ele fala do dinheiro, que é mamão. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma maneira que a gente tem para chegar ao poder mais fácil, porque as pessoas com dinheiro, elas têm mais facilidade de manipular as outras. Então, todos nós ansiamos pelo poder, ansiamos por algo que vai nos levar ao poder. Na verdade, o dinheiro hoje em dia está associado a isso. Há pouco tempo teve
novela por aí, a pessoa exatamente, a rica diz, não, agora eu tô poderosa, como se poder necessariamente tivesse a ver com condição financeira. Só que tem gente que não tem dinheiro nenhum e que, assim, o mínimo do poder, eu sou o dono aqui dos varredores, eu sou o dono aqui da cantina e vai, né? Na verdade, todos nós temos anseio por liderar. Todos nós temos essa semente na gente. Agora, algumas pessoas têm isso trabalhado na infância, né? Quando há uma boa educação, quando há uma boa formação, quando a pessoa se converte de fato, né, e deixa que o fruto do Espírito cresça dentro dela, de temperança, de domínio próprio, de amabilidade, de bondade, aí ela tem condições de chegar ao poder e saber exercer esse poder com sabedoria. Entender que eu, mesmo estando aqui em cima, eu tenho que me colocar no lugar de quem está lá embaixo, né? E que esse cima e embaixo é muito relativo, né? Porque a gente pensa que está em cima, mas tem gente que está em cima, mas diante de Deus está lá embaixo. Eu vejo essa questão de maneira assim bem completa mesmo. Acho que tanta formação em casa, o ambiente, o jeito de a coisa acontecer, o papel do pai é fundamental nesse processo todo, nesse desenvolvimento, porque uma boa identidade, uma identidade bem formada, nos ajuda a chegar naquele ponto de Filipenses que diz assim, cada um deve ter um conceito adequado de si mesmo. Exatamente. E essa inadequação é que gera exatamente essas distorções. Claro que a família por si só pode não dar isso completo. O evangelho vai e completa. Só uma outra reflexão, você vê que algumas vezes, viu, JR, queridos, que algumas vezes até você detectar que você está sob uma autoridade, algumas vezes você já está revelando o seu desejo de ser um ditador. Exatamente. O que foi ilustre de Deus? Havia uma autoridade que de repente é confrontada e ali nasce todo o espírito do ditador, porque toda ditadura tem a inspiração no Lúcifer, no Satanás, não tem jeito. Ele é o modelo exemplar de toda e todo ditador tem dificuldade de se submeter. Exatamente. Aquela pessoa que é ditador hoje, lá atrás, nunca se submeteu a autoridade alguma. Então, hoje, quando ela tem a autoridade, quando ela é a autoridade, ela tem um medo de todo mundo fazer exatamente aquilo que ela sempre fez, que foi de meter malha, que foi de querer o lugar. Não é um questionamento. Até que ponto eu estou realmente detectando que eu estou sob uma autoridade ou sob uma ditadura, ou até que ponto eu estou querendo chegar lá e exercer. Para mim, essa identidade mal resolvida. O exemplo do Roboão, o garoto lá, que assume o reinado no lugar do pai dele, Salomão, isso está lá em 1 Reis 12 em diante, ele é um exemplo clássico de quem chega lá sem nenhum preparo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, quando ele está falando da liderança, daqueles que vão assumir posturas de autoridade, ele diz, essa galera tem que ser provada primeiro. Você não pode estabelecer na liderança alguém que é neófito, porque se você coloca alguém que não está preparado para isso, vai dar ruim, o cara vai meter os pés pelas mãos. E aí, essa questão da formação, e eu quis colocar bem claro essa coisa de que todo mundo é que está sujeito a isso, você que está aí me ouvindo, porque às vezes a gente coloca o cara para cuidar lá na igreja, na empresa, você põe o cara como líder da, sei lá, da área X, você dá exemplo, área X. Tem ele e mais um, o cara sobe no tamanco, ele vira o ditador, você vai ver, cara, esse cara tá gritando com quem? Você chega lá, tem mais uma pessoa, o cara tá gritando como se estivesse gritando para 20, 30. Isso revela a falta do preparo para isso. É a má formação no caráter da pessoa. Ele não foi treinado lá atrás. A criança, quando começa a querer mandar na mãe, alguém tem que dizer para criança, quem manda sou eu. Que aqui você tá num grupo aqui, vamos nos submetermos. Complica quando essa criança vê a mãe gritando com o pai, o pai gritando com a mãe, a avó gritando com a tia. Aí vai para uma escola que também não se respeita professor. O professor também grita, o aluno grita com o comércio. Aí a mídia o tempo inteiro metendo malha em político, metendo malha aqui e ali, do lado de uma forma ninguém aprende e cada um quer chegar na sua posição para mandar. Só que essa convivência com esses ditadores é insuportável. Gente, alguém que está tentando trabalhar, alguém que está tentando servir, alguém que está tentando fazer o seu melhor e tem pela frente um ditador, é muito
difícil essa convivência. É muito complicado. Meu irmão, você que é um ditador, você, ei, queridão, você que tá me ouvindo, que gosta de ser um ditador, você não tem ideia. JR, as pessoas, e a gente percebe isso nas instituições, quando o cara tá fora, tá todo mundo conversando, bacana, beleza, o cara chegou, parece que chegou uma nuvem negra, um negócio esquisito para todo mundo, é todo mundo robotizado, é medo, porque as pessoas não estão exercendo liderança, as pessoas estão exercendo chefia, as pessoas mandam e não lideram. Jesus liderou, Jesus mostrou o caminho e as pessoas seguiam ele. Não por Tem medo, gente mandando. mas pela Ouvinte de Campo Grande dizendo: já fui líder e sou liderado. E penso que uma frase que tem tudo a ver com o debate é a que diz que para conhecer alguém basta dar-lhe poder. Verdade. Assim vamos ver se a pessoa é realmente boa ou se essa pessoa é ruim. Compartilha aqui o nosso querido ouvinte trazendo a sua opinião sobre esse assunto muito importante para o nosso entendimento. Vamos entrar naquele ponto ali, na questão da disciplina e na questão da obediência. Olha, o ouvinte diz: sei que a obediência agrada a Deus, né? A Bíblia Sim. nos ensina sobre este aspecto, né? Mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? Aí obedecer uma pessoa assim é muito difícil, né? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Como é que a gente lida com alguém que você está vendo que as suas ações estão transformadas, está revelando a sua essência, mas o seu comportamento, como é que a gente lida? Como é que a gente ajuda alguém? Como é que você fala? Você chega para a pessoa e fala: fulano, você está mudando? A pessoa dificilmente aceita, né? Mas qual é a forma que vocês entendem como ideal para vermos essa situação sendo transformada pela graça do nosso Deus? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Palavra-chave: pedala, crente. Pedala agora, Brasil, o comandante é o Senhor. Então, vamos pedalar, porque a palavra-chave desse mês vai sortear diariamente até o Natal. Já começou uma bicicleta maravilhosa para você participar dessa super promoção. É muito simples. Você vai ficar ligado na nossa programação, né? Encontra a palavra-chave, que é liberada ao longo do dia, e liga para 24610093. O primeiro versículo Cid já deu hoje. O segundo versículo da palavra-chave de hoje, então, está em João 4:19. João 4:19. A versão é a Almeida Revista e Atualizada. Palavra-chave: pedala crente. Maravilha, muito obrigado, Marcela. Vamos então à nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Você conhece aí alguém que mudou depois que recebeu algum tipo de poder, não importa qual, algum tipo de poder que ele recebeu lá? Por telefone, 78% dos nossos ouvintes dizem que sim, e no nosso site, 92% deles conhecem. Mesmo. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente agora aqui na nossa 93 FM, mandando seu e-mail debate@radio93.com.br ou ligando 24610093, também aqui no Facebook da 93. Temos aqui a nossa foto aqui ao lado dos nossos debatedores de hoje, vários ouvintes opinando, comentando, inclusive uma delas dizendo: o quarteto das listrinhas. Aqui os pastores estão todos listrados aqui, né? Pastor Elaine, não. Claro que não. Ela fez aqui o diferente, tá? Ela, os homens, todos os homens da foto estão listrados. Os homens todos camisa listrada. Achei interessante. Ou nós estamos na moda ou estamos todos fora da moda. Aqui é o seguinte: vitória juntos, derrota juntos. Seja lá o que for, nós estamos juntos. Mas estão na moda, estão Mas na uma moda. coisa é fato, eu estava dali observando, vocês estão com as listras certas. Exatamente, Olha. não são Isso aí. verticais. Que isso, hein? Né? Tá vertical. Por quê? Na Porque a vertical. outra lista faz o quê? A horizontal Engorda. aumenta a barriga, É Pra mesmo, os Jogar umas homens, camisas assim, fora. Olha aí, quer Fica dizer que complicado o processo. horizontal Bem que eu engorda. notei Engorda. bem que eu notei que não era eu, era a camisa. camisa. Agora Sempre- explicou. a culpa sempre é da Agora camisa, sim, entendeu? jogar aquilo tudo fora. E como a gente já tá 19 de novembro, né? Falta muito pouquinho pro Natal, a gente já começou Tá com a nossa chegando, né? campanha de Natal aí, né? Carinhosamente lá dentro a gente chama de Tralalalala 93. Ontem eu mostrei aqui para os nossos ouvintes aqui que eu consegui aqui a gravação do Fabiano, que canta muito bem. O Fabiano canta bem. O produto final é muito bom, né? Muito bacana, né? Agora o ensaio, produto final sempre é maravilhoso. o ensaio não foi simples, né?
Aí eu Foi mostrei não, né? pros nossos ouvintes ontem Foi aqui. não, né? Não é? Do Fabiano, não? Não, Fabiano não foi fácil, Pois é, não. Pelo que eu vi conheço aqui, né? o ensaio de alguém que também não foi tão bom. Também nem sei se o produto final É ficou mesmo? tão bom assim. Quem você tá falando? Quem? Surpresa. Eu O tô meu? olhando. Conseguiu o meu? Consegui, claro. Quem tem O amigo meu? índio, filho. Quem tem amigo índio consegue tudo. Conseguiu o seu. Você conseguiu O a seu minha final e o seu gravação ensaio. do Tralalá? Do Tralalá 93. Tá me cheirando a chantagem. Gosta aqui do seu Agora emprego, não, mas gosta mais da tarde eu rádio. vou mostrar. Vai mostrar pros ouvintes? Vou mostrar. Pelo amor, Vou mostrar. Marcela, vai devagar. É, pastor, que é assim, entendeu? A gente, quando tem oportunidade, Vai a gente devagar. Gente, quando É o recebe- poder, Olha né? o poder. Quando recebe o poder, mostra que Que a gente não isso? pede o índio me deu o poder, Não, tá certo. eu vou É exercer claro. o poder Com aqui. certeza. Então, tá aí, né? Tá aqui. Então tá bom. Finalzinho. Vamos ver. Tá? É Natal, que alegria. 93. Muito bem, minha gente. Pastor José Maria, pastor Elaine Cruz, reverendo Edson Nascimento, pastor Carlos Pedro com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Gente, e aí? Quando a gente entende que a obediência é uma bênção, a Bíblia nos ensina, mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas é muito difícil. Bom, acho que todos aqui já devem ter passado em algum momento da vida em que você teve que, pelo menos temporariamente, conviver com situações dessa complicação. Eu creio que se for uma relação de trabalho, uma relação eclesiástica, você pode até temporariamente conviver com isso. Agora, eu percebo que algumas vezes, queridos, que Deus também está tratando com a pessoa. E aí é uma outra visão, uma visão espiritual. E aí o meu exemplo, o exemplo bíblico, é José do Egito. Porque ele passa todo um período da sua vida em obscuridade, só sendo servo. Claro que ele teve a bênção de Deus e tal, mas ele tinha uma visão maior. Se a gente está vivendo numa sociedade hoje, onde o que, lá no meu tempo, acho que tempo seu também, viu? Mais ou menos isso. O Larry Coy aplicou aquele curso em que fala sobre princípios da Bíblia, que falou sobre a hierarquia da cadeia de comando. E está se quebrando essa cadeia de comando. Então tem muitas pessoas que estão vivendo uma, entre aspas, opressão, que na verdade é um tratamento de Deus. Porque ele precisa ser um bom marido, precisa ser um bom líder, um bom pastor, um governador do Egito. O José era o sujeito mimado, ele precisava aprender. Quando ele chega no poder, ele está tratado. Com ele certeza. sabia lidar com alguns valores. É, A e visão de Deus, no projeto de Deus. Bom, é uma leitura diferenciada, eu sei disso, que é a visão da submissão a algum aspecto difícil da sua vida, com uma visão maior do plano de Agora, o Deus pra sua interessante vida. de E Deus José trabalhar é com que ele você. nunca perdeu o seu foco, Não, né? A a visão despeito era dele maior. sair do filho querido e virar um escravo, ele não perdeu o foco, ele Vira um escravo permaneceu querido. fiel. Vira um escravo querido, depois é um escravo que acaba sendo preso, né? Por conta do que a esposa de Potifar arma, mas na verdade ele obediência nunca era perdeu Deus, a né? obediência a Deus, ele nunca perdeu o princípio, ele tinha caráter, né? Ele tinha caráter, ele tinha sido muito bem formado e aí, claro, foi moldado, foi tratado, tal. Agora, quando a gente fala de pisar, tem que ter muito cuidado com isso, porque tem gente que pensa o seguinte: bom, então eu vou ter que fazer tudo que essa pessoa quer, né? Eu vou ter que de fato virar um lixinho para poder. Não, e aí isso a questão tô da fora, viu? autoestima, a questão do amor próprio, a questão de saber o que Deus tem para mim, ela também é fundamental. Claro que às vezes a gente sabe disso, né? A gente às vezes lida com pessoas e eu às vezes penso assim: nossa, essa pessoa vai ter que apanhar tanto ainda na vida, né? Às vezes você senta com alguém e diz: meu querido, olha só, faz assim, não faz assado, presta atenção nisso, e a pessoa não quer e você pensa: nossa, vai ter que apanhar muito para aprender, para estar pronto para alguma Eu não coisa. sei se A me Bíblia entenderam tem- bem, quer dizer, Sim. quem nunca levou um desaforo para casa? Sim, Você como sim. crente não tem Eu que acho que o aprender isso. aperfeiçoamento- Quem nunca ouviu uma palavra que lhe agrediu tremendamente, Sim. você teve que contar até O Paulo- 10, até 100, E aí tem que até tomar 1000, cuidado pra e amor ser- aquele indivíduo difícil a si O mesmo. Paulo nos Isso aí. ensina isso. Ele diz pra nós que a melhor maneira de amadurecer é o sofrimento. Não tem jeito. E o ser humano só amadurece, o adolescente sente muitas dores porque está crescendo. Essa é uma realidade. Agora, essa questão da submissão a uma ditadura, e aqui o que eu gostaria de ser bem enfático, nós não temos que nos submeter, principalmente hoje no contexto social, no contexto que nós vivemos, nós aqui brasileiros, Rio de Janeiro, blá, 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 não existe mais que seja no emprego onde a gente ganha muito bem, mas você não é obrigado a se submeter. Você pode se submeter
por uma questão de propósito, de objetivo, e aí Jesus se submeteu muitas vezes por causa do propósito, José se submeteu por causa do propósito. Agora, nós somos livres, e isso é uma coisa muito importante. E quando eu venho pro nosso meio aqui, o meio evangélico, a igreja, ninguém é obrigado a se submeter a uma tirania, a uma ditadura. Ninguém. E essa conversa de que se você sair daqui, Deus vai te botar. É que eu fico meio agitado. Se você sair daqui de debaixo da minha tutela, se você sair daqui de debaixo da minha autoridade, você vai estar em rebeldia, Deus vai te botar no leito, vai quebrar tua perna. Isso pra mim não existe. Isso é tirania. Isso é tirania e isso é uma coisa chamada feitiçaria, na minha opinião. Então, nós somos livres. Eu posso estar aqui debaixo da autoridade da pastora Elaine até o momento que eu achar que não devo mais. Se eu achar que ela, como líder, não está sendo bênção para minha vida, eu tenho o direito de mudar. Claro, eu devo saber onde estou e por que estou. Se há um propósito na minha vida ali, se eu entendo o propósito de Deus, eu vou me submeter pelo propósito de Deus. Agora, eu não sou obrigado a me submeter a nada, nem ao emprego que eu ganho muito bem. E se sair, se resolver sair, por favor, não instigue outros, né? Não divida, não junte o povo contra o chefe, ou contra o pastor, ou contra quem quer que seja, porque esse é um outro movimento de muita gente. Sim, né? Eu quero aquilo lá, o outro conseguiu, e aí eu vou fazer de tudo para tirar ele do poder. Agora, eu gostaria de corrigir aqui minha visão, para não ficar... Claro que eu não estou estimulando ficou claro. Essa questão de você ser masoquista, nada disso, por favor. Claro. Agora, na sociedade que a gente vive, e a gente vive numa sociedade, você sabe bem que a gente está se referindo, nossa sociedade hoje, de modo geral, ela tem tido dificuldade de aprender a ter limites. Sim. Com certeza. E isso significa que vai haver rebeldia e vai haver também algum tipo de aprendizado. Alguém vai se quebrar até aprender. E Deus vai usar cadeias de comando para formar homens melhores mulheres, cidadãos melhores. E se somos de Deus e temos uma visão espiritual, em alguns momentos vamos pagar um preço. Se a nossa visão é espiritual, se há um propósito nisso. Do contrário, liberdade plena. E, em último caso, pode acontecer a gente até morrer. Até pra gente saber o seguinte, se eu não gostei de passar por isso, eu não vou ser um líder como aquele líder foi pra mim. Eu não vou usar das mesmas ferramentas que ele usou na minha vida. Deixa eu só colocar a questão do apóstolo Paulo e trabalhando um pouquinho sobre a soberania de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 13, ele fala que as autoridades são ministros de Deus, né? E aí a gente precisa também saber conciliar essa questão de entender que ele fala das autoridades como ministro de Deus, e quando o apóstolo Paulo fala a respeito da questão dos filhos obedecer os pais, né, dentro do contexto lá de Efésios, e a gente sabe que os pais romanos eram pais maus, né? Paulo está dizendo que existe uma hierarquia, e essa hierarquia ela não pode ser cobrada, porque isso é ministro de Deus para que a pessoa seja tratada. E embora isso possa ser polêmico nos dias de hoje, que a gente vê filhos extremamente desobediente ao pai, mas o que o apóstolo Paulo está colocando é que Deus usa de autoridade, às vezes até mesmo de ditadura, para agir na vida das pessoas, para conduzir a história como ele quer. Outro exemplo interessante da gente notar é Pilatos diante de Jesus. Pilatos chega para Jesus e fala: olha, você não está falando nada, eu tenho todo o poder, eu posso te libertar, eu posso te matar. Jesus fala para ele: olha, nenhum poder você teria se o pai não lhe desse. Outro exemplo interessante da gente pensar sobre a questão de poder, e isso é um anseio de todos nós, é que a mãe de Tiago e de João, né, os primos de Jesus, estava ali, e ela chegou e falou: olha, coloca o meu filho, um à tua direita, outro à sua esquerda, para que eles, né, estejam no teu reino ali dominando. Então, esse desejo que está presente diante de nós, e às vezes Deus usa desses instrumentos para conduzir a história segundo o seu querer, e o grande exemplo disso é o que nós já falamos. Tem uma coisa linda em Romanos 13. Só esse adendo aqui, que a gente tem falado que o poder é legítimo, e Jesus não condenou o desejo do poder. Que coisa interessante, né? Não condenou. Ele só diz o seguinte: o caminho para chegar lá
É serviço. É serviço. Paulo, quando coloca esse texto de Romanos 13, ele fala uma coisa espetacular. Ele diz que nós devemos nos submeter à autoridade. Agora, ele fala uma coisinha linda, que a autoridade dada por Deus, ela corrige os que erram. Sim. E a função da autoridade é mostrar o caminho, é formar as pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Ela vai corrigir apenas os que erram. No mais, elas existem para abençoar. O próprio Paulo, nesse capítulo, ele vai dizer para nós que o nosso dever é sempre abençoar. E eu disse isso esses dias falando para líderes. Você que é autoridade, a sua função não é amaldiçoar ninguém, não é pressionar, não é oprimir ninguém. A função do líder, a função daquele que é colocado como autoridade é ser bênção, é servir de instrumento para que outras pessoas cresçam e aprendam. Foi o que Jesus fez. O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Como é que a gente ajuda uma pessoa que está lá? A pastora Elaine destacou essa frase. A gente percebe, a princípio, claro, pelas atitudes. Agora, quando a gente convive mais próximo, alguém da família, um filho que de repente está dentro de uma casa e de repente você percebe que aquele filho começa a ganhar dinheiro e aí aquele filho que era bonzinho começa a destratar pai e mãe porque agora vocês não mandam mais em mim porque eu estou ganhando X e meu pai ganha Y. Um líder, às vezes eclesiástico, alguém que lida com a gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: é claro que se uma pessoa, vamos pensar numa empresa, se uma pessoa tá ali, tem a mesma função que eu tenho, gerente administrativo, e de repente ele vai ser diretor, algumas coisas ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar, de repente, a forma de se vestir, ele vai ter que mudar a forma de entrar na empresa, de sair. Se antes ele entrava batendo mão com todo mundo, dando five para todo mundo, ele pode ser que ele, de vez em quando, vai ter que entrar com um grupo de profissionais diferenciados. Então, a gente também, aquela pessoa que está vendo alguém que, de repente, foi alçado a um posto de liderança, precisa entender que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, óbvio que essa pessoa, fulano antes saía no horário, hoje em dia fica lá mostrando serviço, saindo só às 9 horas da noite. Às vezes ele precisa por conta do cargo, não é para querer mostrar ou não querer mostrar. Então, primeiro fazer essa avaliação. Essa mudança é uma mudança que tem a ver com essa nova função, que tem a ver com esse novo cargo. A partir daí, tudo aquilo que foi excesso, como pisar nos outros, como destratar, como amaldiçoar, como exigir coisas que antes que não tem nada a ver, que não está dentro do script ou da empresa, ou de uma igreja, ou de uma família, se há algum tipo de liberdade, é importante que se mostre, é importante que fale, porque muitas vezes o espaço da liderança é muito isolado, é muito solitário. Então, quem é líder, quem tem algum tipo de poder, e se entende que todo poder vem de Deus, o que não significa que a forma como a pessoa lida ou usa esse poder tem a ver com a forma como Deus gostaria que ela usasse, né? Mas a autoridade é Deus, e aí ele cede para nós. A gente precisa entender que poder é algo que vem e que pode ir embora, né? E é fundamental sentar e mostrar essa atitude, essa forma, esse jeito. Isso daqui é importante, isso daqui é necessário, e não deixar crescer muito, não. Acho que o bom amigo diz a verdade. Agora, se o outro não souber e não conseguir ouvir, esse é o grande caminho. Ter um bom amigo é difícil. Eu acho que a maior riqueza de um líder, é ter alguém que possa lhe confrontar, que não lhe deva nada e nem precise dele para nada, e que tenha a hombridade de confrontar. Paulo, ele faz isso com o apóstolo Pedro, são dois apóstolos, e Paulo tem a hombridade de confrontar Pedro numa situação em que Pedro estava agindo incorretamente. E esse é um grande diferencial. Eu penso que é uma riqueza ter alguém, quando você é líder, que possa olhar nos olhos: é meu amigo, você é meu amigo, a gente almoça junto, eu gosto muito de você, a gente joga bola, mas você está errado. Sim. Você está errado e precisa mudar. E você, que é amigo, tem que ter a coragem, né? A isenção de poder fazer isso. Porque, meu amado,
uma pessoa que é tirana e que não tem limites é muito ruim. Algo que consertou o reinado de Davi, eu acredito assim, foi o profeta Natan. Com certeza. Né? Porque Davi foi extremamente tirano. Quando chegou lá, viu a mulher, pegou a mulher para ele e exerceu tudo aquilo que ele fez, né? E estava às escuras, mandou matar o marido, foi várias coisas aí. E aí Natan é exatamente este amigo, e Davi é muito grato a ele, de forma em que os filhos de Natan, eles vão exercer posto no governo de Davi. Então, porque ele teve coragem de confrontar um amigo. Tem uma mulher ótima na vida de Davi, que é Abigail. Que ele diz pra ela, puxa, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Você me livrou de fazer um grande mal, o que não aconteceu com o Roboão, que ouviu a garotada lá e se deu mal. Duas coisas: o amigo sincero, sem bajulação, porque o ditador, ele gosta de ser bajulado. Vive disso. Ele vive só de bajulação. Então, você confrontar, você já tem que ter a isenção de que você não vai ser beneficiado, e se correr esse risco, corra, mas faça como Natan, correu o risco de até pagar com a vida. Mas ele não omitiu a ajuda a um rei que podia abençoar uma nação inteira. Esse é um processo interessante, essa sinceridade. Agora, começar logo. Se a gente está percebendo, porque se o poder começa a ter muitas raízes, o tempo fica complicado. E às vezes não consegue voltar. Já se fechou, os olhos estão fechados. Essa sua reflexão é linda. Você, meu amado, que está nos ouvindo hoje, você pode ter na mão hoje o poder de mudar o destino de uma empresa, de uma igreja, de uma cidade, pela sua palavra, pelo confronto sincero de uma pessoa com integridade, com honestidade, que ao confrontar alguém que está numa posição de liderança, você pode mudar o destino de um povo, se você tiver coragem de fazê-lo. Vejam que esse é um assunto tão difícil, ao mesmo tempo tão prático, tão comum na nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades nessa área, seja sob autoridade ou exercendo autoridade. Ainda que você não seja um líder, ainda que você não seja o patrão, ainda que você não seja o supervisor, você tem autoridade. E no exercício da sua autoridade, você deve revelar o mesmo que demonstra autoridade sobre a sua vida com tanto amor e com tanta graça. Não queira dominar sobre as pessoas, queira liderá-las. E não se lidera alguém sem mostrar o caminho indo. Mostre como é feito, como faz. É bom a gente tirar aquela ideia de que só a gente consegue fazer bem feito. Essa é uma ideia muito difícil e muito hostil para com os outros. Quando você diz, se eu não fizer, ninguém fará, você está dizendo que você é uma pessoa insubstituível. Cá entre nós, será? Você sabe que não, né? Mas às vezes na nossa insegurança, nós não queremos que outro faça. Vai que esse outro faz melhor do que a gente e as pessoas prefiram outro, né? Então nós precisamos ter cuidado, muita atenção, agir com sabedoria na presença de Deus, entendendo que se o Senhor Deus nos deu a oportunidade do exercício de uma liderança, seja de uma pessoa, ou seja de si mesmo, ou seja de grande número de pessoas, de igual forma o Senhor quer nos ajudar. E nessa caminhada não se consegue chegar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Que Deus assim nos ajude em nome de Jesus. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Você conhece alguém aí que mudou depois que recebeu algum tipo de poder? 82% dos nossos ouvintes por telefone conhecem e 93% deles no nosso site também conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes, a participação deles com a gente hoje. Ontem eu soube que aquele segundo gol do Brasil, do Roberto Firmino, esse é o nome do rapaz? Me ajuda aí, gente, que eu não sei quem é rapaz, nunca vi quem é menino. Vocês já viram ele na vida alguma vez? Roberto, né? O chute dele teve 93 quilômetros. Olha aí. Nossa. Eu achei perfeito, acho que o número foi 93. perfeito. 93. Foi na achei que o número foi Foi um gol de perfeito. Golaço, hein? 93 quilômetros é um gol de placa. Roberto Firmino. Marcela, amanhã nós vamos estar recebendo aqui os adolescentes e os jovens, né? Isso, amanhã nós teremos aqui um debate com a presença deles aqui, falaremos sobre mais alguns assuntos, o que essa turma está pensando aí, sobre questões de autoridade, já que está falando hoje sobre autoridade, se submetem, não se submetem, é fácil, como é que eles encaram quando os pais dizem não? Para eles, qual que é o papel do homem e da mulher na sociedade, no casamento, na igreja? Tem diferença? São iguais ou não? Como é que funciona?
Vamos saber um pouquinho disso, eles têm sonhos ministeriais, entre muitas outras coisas mais amanhã aqui, ouvindo essa turma. Maravilha. Vai ser um feriado bem bacana. Olha, vai ser muito bom, hein? Vai ser excelente. Entendeu? Fabiano chegou aqui, né, Fabiano? Então, ontem o Fabiano sofreu aí o bullying. Isso se chama de bullying? A gente tá moderno, né? Já que tudo agora é bullying. Não. Chama-se bastidores. Tá, nos bastidores. Bastidores. Então, a gente viu aí na voz do Fabiano como é que ficou o tralalá e os bastidores do Fabiano. Daí eu fiquei pensando, né, que vai ser com meu amigo índio. Falei assim, bom, então, se ele gravou do Fabiano, deve ter de certas pessoas, até porque eu tava lá também, né? Naquela hora. Não, é bom informar os ouvintes que não era só você que estava. Eu e a minha chefe, André Maia. A chefe estava e eu fui desafiado ali, duvido que você faça. Foi, isso é verdade. E eu disse, eu faço agora. Também é verdade. Não foi isso? Você tem razão, foi. Eu estava sob pressão. Na hora, sob pressão. Os demais não. Os demais estavam com sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Aí, Fabiana, os demais se relacionam a você, entendeu? Ainda, tô avisando, né? Aí, só ele por enquanto, eu quero ver os outros. Então vamos ver se os comandos. Geralmente os comandos não me obedecem, mas hoje eu acho que os comandos irão me obedecer. Vamos ouvir. Você conseguiu o quê? Consegui. Como que ficou o resultado final e depois os troubles. Então vamos, né, ouvir aí como é que ficou o resultado final. Conseguiu então? Conseguiu? Consegui. É isso aqui? Solta aí. É Natal, que alegria. Tralalala 93. Então. Sou eu mesmo? Tralalala 93. Deixa eu ouvir de novo aqui, peraí, que isso? O início é o Cleber, né? Olha. Que alegria, tralalala 93. Meu Deus, sou eu mesmo. Muito bom, muito bom. Olha. Cleve que se cuide. Tá ouvindo, né, Cleve? Fiquei arrepiado aqui. Ficou arrepiado? Eu tô falando dos 5 por 1 tem tempo. Agora Cleve, eu posso até entrar. A Duda, vamos ir, fica ligado, então. Mas vamos ver o trouble? O que é trouble? Trouble bastidores? É aquela coisa, os erros. Os erros. Você gosta dos erros dos outros, né? Melhor parte. Você se diverte com o erro alheio, né? Mas teve erro? O ouvinte vai ouvir agora. Tralalalala. Pra cima ou pra baixo? Meu Deus. Eu sei. Tralalalala 93. Tralalalala 93. Sem exercício aqui, ó. É isso? Não, claro, tô pegando um gráfico aqui. Tralalalala 93. Eu fiz um gráfico. Devagar? Eu for devagar, você vai pra rápido. Tralalalala. Reclama. Mais acima? É isso? Claro, eu vou fazer 93. Então. Eu acho que o final foi editado. Acho que a parte interessante o resultado foi bom. Quer dizer, vocês estão gostando também, né? Vocês estão gostando, vocês estão se divertindo. Lá, 93. Ó, lá, 93. Aqui, ó. O pessoal da equipe é muito bom. Não, claro, tô pegando um gráfico aqui. Tralalala, 93. É um gráfico virtual. Devagar. Vai, pode devagar, devagar pra rápido. Pra rápido, devagar. Mais acima? Briga, é isso? Né? Então, claro, eu vou fazer 93. Tá, vou fazer 93. Foi uma tarde difícil. Foi difícil, pastor, foi difícil. Então, kits, entendeu, Fabiano? Então, deixa eu ver aqui. Eu gostei do final. É Natal, que alegria, tralalala 93. Esse programa de edição é maravilhoso. É um negócio de dois. Mas é o cúmulo, né, rapaz? O cara tá feliz que fez o tralalala 93, tá achando o máximo. Você vê que o sonho de ser cantor é uma coisa que eu não sabia que não abandonei, não abandonei ainda, né? Ainda tô com isso aqui naquela expectativa de quem sabe alguém da MK ouça. Letra pra ser 5 por 1. Não é? Mas isso tem tempo. Eu tá tentando, né? Cavando esse lugarzinho tem tempo. Tem juízo. Tem tempo. Valeu, Marcela. É Natal, que alegria, tralalala 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93.
Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor José, Maria, obrigado, meu irmãozão, Deus abençoe sempre. JR, queridos, muito obrigado. Eu quero deixar realmente um abraço gostoso para minha esposa, Janaína de Souza, disse que estaria me ouvindo hoje. Olha aí, pelo menos que uma pessoa está me ouvindo. Graças a Deus, meu irmão. Mantenha lá, por favor, pede para não desligar, aqui não. Da Barra, você sabe que nós estamos no endereço novo, na rua Maria Luísa Pitanga, 110, ali na Barrinha. Benção. E a gente está esperando esse povo lá, dia 21 de dezembro, um programa especial de Natal lá, o nosso musical de Natal. Benção. Lugar bom de visitar, viu? Obrigado, meu irmão. Pastor Elane Cruz, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um grande abraço, para todos os queridos ouvintes aí da 93 e para todos os queridos ali do Ministério Fronteira também. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. É sempre uma alegria estar aqui. Eu já quero mandar um abraço muito especial para um casal muito especial, Diego e Amandinha, recém-casados. Que Deus abençoe, que a vida seja longa e maravilhosa. Benção puríssima. Reverendo Edson, obrigado, querido, um abraço. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para todo o povo da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, que no próximo domingo estará comemorando 68 anos de organização ali, sendo bênção de Deus para aquela comunidade. Que Deus abençoe a todos. Um abraço especial para minha querida esposa Sônia. Maravilha, meu irmão. É Natal, que alegria, tralalala, 93. Gostei. Nós vamos orar juntos agora, meus queridos. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje. Quanta gente, hein? Pelo amor de Deus. Aí você deve estar falando, se eu lembrei de fulano, Beltrano, isso não é para lembrar de ninguém não, é para lembrar de você. Hoje é para aplicar a nossa própria vida, para nós intercedermos pelos outros, sempre deve ser alvo das nossas orações, com carinho, com muito respeito, com muito amor, liderança, pedindo a Deus sabedoria e oportunidade para conversar com alguém. E se alguém for conversar com você, por causa do assunto de hoje, escuta. Se alguém fala isso com você porque está muito interessado em abençoar a sua vida. Nós vamos orar juntos com o pastor José Maria sobre esse tema. Vamos apresentar também diante de Deus os nossos amados ouvintes, rogando a Deus, aquele que tem todo o poder, a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Deus poderoso, nós te pedimos que tu nos ajudes a termos o mesmo sentimento que o Senhor teve. Que nós possamos fazer tudo sem qualquer egoísmo, interesse pessoal e de uma maneira equilibrada, sabendo o conceito que temos de nós mesmos. Mas porventura aquela esposa, ou aquele esposo, aquele filho, aquele empregado, aquela ovelha, aquele pastor talvez, aquele empresário, seja quem for que esteja passando por uma dificuldade dessa, sendo oprimido, que o Senhor esteja dando uma visão maior para vencer esse momento e a capacidade até de decidir um novo caminho. Eu te rogo de maneira maior ainda pelos nossos irmãos que no mundo têm passado por grandes momentos de opressão, verdadeiras opressões malignas, satânicas. Que o Senhor esteja a libertá-los, a fortalecê-los. Nós pedimos, ó Deus, que nos dê esse espírito de servo, como líderes, como pessoas que influenciam. Em nome de Jesus. Amém. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele é a luz do mundo, é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crer, ainda que morra, viverá. É o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a videira verdadeira e seu pai é o agricultor. Ele é a videira, nós os ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer.
Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Que Deus te abençoe.